A gente segue daqui falando uma informação agora que preocupa, né? Porque cada vez mais jovens no Brasil não trabalham e nem estudam. É um fenômeno social que pode estar ligado às redes sociais. Segundo especialistas, a nova geração sofre quando enfrenta a vida real e tem dificuldade de lidar com o mercado de trabalho. Os detalhes a gente acompanha na reportagem do Pedro Henrique Rabelo, com imagens do Washington Soares. O número de jovens entre 14 e 24 anos que não trabalham e nem estudam aumentou no primeiro trimestre de 2024, quando se comparado ao mesmo período do ano passado. O salto foi de 4 milhões para 5 milhões e 400 mil. Para a psicóloga Rose Shimabuko, não existe uma única explicação. Mas a ansiedade ao se depararem com as dificuldades do primeiro emprego é com certeza um dos motivos. A gente tem que olhar para esse fenômeno de uma forma mais ampla, levando em consideração vários fatores, por exemplo, socioeconômicos, sociais e de saúde mental também. Um dos fatores que poderia explicar, né, esse aumento seria inclusive o aumento da ansiedade, por exemplo, por parte dos jovens, por parte dos adolescentes, que saem do ensino médio, que vão buscar uma graduação, que terminam uma graduação, por exemplo, e se deparam com o mercado de trabalho que talvez não é aquilo que eles esperam, que não é o ideal. Nas ruas, as pessoas também opinaram sobre esse número preocupante na nossa sociedade. O jovem que tem energia, que tem força, que faz, não trabalhar, não fazer, aí acabou. Eu acho que é mais em questão assim dos pais, né? Ter os filhos sempre assim debaixo do seu teto, da sua vista, dando do bom e do melhor. Então, assim, não tem por que preocupar com trabalho nem com estudo. O Amos tem 32 anos e para ele a internet, que vem de uma realidade de riqueza fácil, influencia os jovens no Brasil. Vem todo mundo aí querendo ganhar seguidores, ver que é uma questão muito fácil, né? Ver que a questão também, essa questão de jogos aí, né? Então, talvez esse aí eles acham que não precisa mais estudar para poder viver essa vida aí, que é mais, entre aspas, é um caminho mais fácil, né? Cerca de 17% da população brasileira tem entre 14 e 24 anos de idade. Isso representa mais ou menos 34 milhões de pessoas. Dessas, apenas 14 milhões hoje têm algum tipo de ocupação. Os números da pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que as mulheres são maioria, 60%. E uma grande parcela tem que cuidar dos filhos e da casa. E muitas ainda não contam com o respaldo do pai, quando se tornam mãe solo. Elas precisam dos auxílios sociais, elas precisam do suporte, por exemplo, do CIMEIS, para conseguir se colocar no mercado de trabalho ou conseguir, inclusive, sustentar os filhos. Então, nesse sentido, as mulheres elas acabam sendo ainda mais prejudicadas. Lembra da opinião do Amos, da facilidade das redes sociais? Para a psicóloga, esse fator está sim mexendo com a juventude. Quando ele vai para o mercado de trabalho, ele se depara com uma realidade que é muito diferente. Né? Muitas vezes esses salários, na verdade, na maioria das vezes, são inatingíveis. Né? Ele vai precisar trabalhar anos para conseguir, talvez, receber aquilo que um TikToker, que um YouTuber, que um influencer recebe em um mês. E esse se deparar com a realidade, ele provoca processos de ainda mais insatisfação. Para combater esse mal é necessário uma força-tarefa da sociedade. Os gestores propiciarem oportunidade do primeiro trabalho, como acontece com o jovem aprendiz do governo de Goiás. Mas também esse tema deve ser trabalhado dentro dos lares. As escolas e a comunidade, de uma forma geral, investisse ainda mais em estratégias e recursos de fortalecimento socioemocional, para que esses adolescentes, mesmo percebendo as dificuldades do mundo do trabalho, mesmo percebendo que a realidade entre aquilo que eles percebem nas redes sociais, no mundo virtual é uma, e a realidade de verdade é outra, no sentido de fortalecê-los, de permitir que eles criem, que eles desenvolvam estratégias e ferramentas de empoderamento, né, para que eles possam se sentir esperançosos, com energia vital, com vigor físico e com saúde mental para buscar esse espaço no mercado de trabalho, para buscar também maior qualificação e colocar aquilo que eles sabem em prática.